Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vim aqui então fazer um depoimento sobre a transição de carreira que eu tive, que foi de atuar na área hospitalar, na área de pronto-socorro, por 6 anos, e essa transição para a saúde pública através do serviço público. Foi uma trajetória bem difícil em toda a minha carreira profissional, altos e baixos, tentativas, frustrações, mas a gente, quando tem um objetivo, a gente vai aprendendo com aquele erro, com aquele não, e vai construindo a nossa história, a nossa trajetória. Eu estava na área hospitalar no ano de 2016, sempre trabalhei nos plantões noturnos, então veio a vontade de estar mais presente na minha família, esposo, filhos. Eu me sentia muito ausente, todo fim de semana eu trabalhava, a noite inteira também, feriado, Natal, enfim. Então esse foi um dos principais motivos, né, que me levou a começar esse start, né, de querer começar a me dedicar então aos concursos. O que eu fiz no primeiro momento? Eu olhei muitos vídeos da internet de depoimentos de pessoas que também tiveram esse start como eu, as renúncias, né, que cada um faz, a trajetória. Há muitas renúncias quando a gente decide estudar muitas horas por dia e se dedicar, né, com o objetivo ali estabelecido. Vou mostrar para vocês. Eu fiz um cronograma de estudos, tá? Esse cronograma ele foi do ano de 2016, né, que eu comecei a estudar para concurso. Eu fiz em torno de 20 provas e comecei a ficar aprovada ali entre os 20 primeiros a partir de 17 provas. Eu fiz 20 provas na sua totalidade, não fui muito bem nas 17 e depois eu fiquei entre a 20ª e o último concurso em quinto lugar. Então, como foi essa minha trajetória? Eu comecei fiz aquele cronograma, comecei a estudar fielmente, né, as matérias que estavam ali distribuídas. O que acontece? A gente tem que ser sincera, avaliar quanto tempo eu tenho por dia para estudar. A minha realidade, de repente, não é a sua, então a gente tem que parar, analisar quanto tempo eu vou me doar para os estudos, né? Porque às vezes tem mulher com filhos e casa e trabalha fora e ainda vai se permitir essa trajetória. Então é desafiador mesmo. Eu tinha 6 horas de estudo dia, né? Então cada um tem a sua história. Eu fazia o seguinte, eu fazia um resumão bem grande da matéria, depois eu transformava ela em tópicos, depois eu assistia vídeo aulas na internet sobre o tema. Eu também colocava tarjetas pela casa, que é como se fosse assim, eu digitava no computador algo bem importante. Por exemplo, Lei 7.498, Lei do Exercício Profissional. Aí eu colocava na cozinha, no quarto, até no quebra-sol ali onde a gente vai dirigir, às vezes abre ele, até ali tinha alguma coisa que me lembrasse a minha prova, né? E eu sempre digo que o maior desafio de um concurso não são as pessoas, é a gente mesmo, né? É a gente estar com a matéria, conseguir lembrar da matéria estudada, o maior desafio é a gente mesma, né? O que eu fazia também? Pegava provas de concursos anteriores, eu imprimi umas 20 provas da mesma banca que eu tinha me inscrito para o concurso. Então eu fazia resumão, fazia tópicos, olhava vídeo e respondia uma prova por dia dessa, de 40 questões. As perguntas que eu errava, eu tinha oportunidade de pesquisar por que eu tinha errado e aprender. E a gente sabe que tudo que é gerado por emoção a gente não esquece mais. Eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo. Uma questão de prova que a gente erra, por que depois a gente nunca mais esquece aquela questão? Porque marcou, né? Então, foi essa sim a minha trajetória de estudos. Também é importante a gente saber admitir pra gente qual é a matéria que a gente tem mais fragilidade. Por exemplo, eu tinha muita fragilidade, muita dificuldade com o português para concurso. Então eu tive a oportunidade de ter uma professora minha que me ensinou durante 6 meses o português. Então foi onde eu consegui sobressair nos concursos e melhorar bastante, tá, gente? A questão do português. De repente, para você não é o português, de repente é a informática, é o raciocínio lógico.
tem que ver ali, né, a matéria que vai cair no seu edital e o que que você percebe, assim, que já dá até medo só de olhar, né? Qual é a sua fragilidade pra gente melhorar isso, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui porque é bastante coisa, tá? Pra mim não esquecer de nada. No dia da prova, eu começo a prova pela matéria que eu mais gosto, que é o específico, enfermagem. Então, geralmente ela tá lá no meio do livro, eu já vou lá pro meio, porque todo mundo de cara pega o caderno de prova e tá ali, o português, né? Não é que eu não gosto mais, eu aprendi a gostar do português, né? Aí eu já vou lá pro específico, faço tudo, resolvo. Eu faço uma pausa na hora da prova, vou no banheiro, eu tomo água. Tem que ver o edital, mas os concursos que eu participei eu podia levar uma barrinha, né? Pra estar comendo, porque geralmente eu usava as 4 horas de prova pra tá fazendo. Se você quiser me mandar alguma dúvida pelo direct, pode estar entrando em contato comigo, ou até um relato mesmo de como foi a sua trajetória, né? Como eu falei no começo, eu fiz 20 provas, 20 concursos, né? Nas 17 primeiras eu não fui muito bem, né? E comecei nas 3 últimas, assim, a ficar muito bem selecionada. Então, assim, eu tive 17 não. Eu tive todos os motivos para desistir do concurso e me frustrar. Aí eu tinha duas opções, né? Que atitude que eu ia tomar isso? Eu ia continuar, se era tudo muito, se era o que eu queria, e eu continuei. Aí no outro concurso que eu fiz, eu fiquei muito bem selecionada. Então eu fui me animando, fui pegando autoconfiança, porque todos são capazes, não é verdade? Então, esse foi o depoimento de hoje que eu quis trazer para vocês, meus seguidores, e dizer que desejo sucesso na caminhada profissional de enfermagem e que é possível sim, quando a gente planeja, né? Eu coloquei no papel as horas disponíveis que eu tinha. Outra coisa que é bem importante ali que eu acho que eu esqueci de falar. Você se inscreveu para um concurso agora, aí imprime o edital, né? Para ver a matéria que tem que procurar para estudar. Aí você também tem que olhar a data da prova, porque às vezes você tem um tempo curto para estudar. Por isso que é importante já estudar para concurso, mesmo que não tenha concurso aberto. Quando o concurso que eu fiz, que eu passei em 5º lugar, até fui chamado e é o que eu estou trabalhando agora, eu estava 6 meses estudando um edital. Então, quando saiu o concurso que eu imprimi, o edital, já estava quase tudo estudado. Eu fiz até uma revisão. Então, acho que essa dica por último aqui foi bem importante, tá bom? Desejo uma boa semana, hoje segunda-feira, que Deus abençoe essa semana e nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Um beijo, até logo!